Glória a Deus, nós estamos com essa série, irmãos, dia de domingo de manhã, a revelação do amor de Deus por nós. Essa revelação do amor de Deus é algo muito importante, porque as novelas, até tentam falar sobre amor. Hollywood tenta falar sobre amor, geralmente um casal que se ama e tal. E aí conta aquela história que no final das contas ficam felizes e aí o filme acaba. O filme não conta o restante da história, Não, porque aí se conheceram e tal, e aí termina com uma festa de casamento, mas não conta o final da história, Mas esse amor do qual Hollywood e as novelas aí fora vem falando, vem retratando, não se compara nem um pouco, irmão. Está longe, mas muito longe mesmo da revelação do amor que Deus tem para com a tua vida, sabe? A palavra de Deus, ela na verdade, quando você começa a ler e a entender, você entende que Jesus é a própria palavra de Deus. Você entende que quando você abre a Bíblia, você está conversando com Jesus. Sabe, quando você começa a ler sobre o amor de Deus, você começa a perceber que, cara, eu não era merecedor de tanto amor assim. Mas eu quero falar a respeito da revelação do amor de Deus, desde o princípio, sabe? Eu não tenho muitos slides para passar aqui, porque na verdade, quando você sabe o amor que você é amado, você tem facilidade de falar sobre o amor. E você conhece muitas coisas a respeito do amor de Deus. E uma das coisas principais é o que está descrito lá, que é na verdade o versículo tema, O pastor Luiz iniciou essa série, que é o de 1 João capítulo 4, versículo 16. Que assim, nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. Como que nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor? Porque sabemos que Ele, Deus, é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, o amor não é uma simples expressão. Eu vou demonstrar o amor aqui, numa situação. Eu vou fazer isso para demonstrar amor. Não é isso. Na verdade, o amor é uma atitude contínua. Todo aquele que permanece no amor. Ou seja, eu posso amar hoje, mas posso deixar de amar amanhã. Nós temos essa facilidade, Por incrível que pareça. Mas isso tudo, irmãos, está atrelado a uma natureza pecaminosa, que foi uma natureza totalmente diferente da natureza que Deus criou. Sabe por quê? Porque quando Deus, Ele te criou, olha o que vai dizer, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus nós fomos criados. Criou o homem e mulher. O homem e a mulher os criou. Então, Deus nos criou conforme a sua imagem. Nós tínhamos lá no Éden a glória de Deus, sabe? A palavra de Deus foi que fez tudo ser criado. E Deus deu esse poder para o homem. O homem tinha tudo à sua disposição, um jardim para cuidar, para lavrar. O homem tinha muito trabalho, a fazer ali, a cuidar. Mas só que Deus, Ele tinha um relacionamento íntimo com o homem. Sabe, quando o homem, ele começa
a olhar para os seus interesses visuais, que foi o que aconteceu com Eva. E na verdade, muitas vezes a gente é enganado. Isso aí eu falo por mim e por você, porque eu passo por isso e você também. Às vezes a gente é enganado por aquilo que a gente vê. Quantas vezes a gente olha um negócio, né? Poxa, aquilo ali parece ser legal e na verdade não é. Sabe um buquê de flores? Um buquê de flores é algo, cara, muito lindo, né? Você chega lá, você compra um buquê de flores. Eu dei um buquê de flores para minha esposa, né? Recentemente aí. Foi no Dia das Mães, se eu não me engano. Foi no Dia dos Namorados. Exatamente, obrigado, querida. Nossa, que coisa bonita e tal. Buquê de flor bonito. Mas, irmão, quer saber de uma verdade? Aquele buquê de flores já está morto. É questão de tempo, para poder murchar e secar. Porque já foi cortado da raiz. Então, o engano do inferno é exatamente isso. Mostrar alguma coisa que está bonito por fora, quando na verdade é morte, já está morto. Então se você comer, então você vai achar legal, você vai ser como Deus e tal. E foi o princípio, irmão, da morte. Foi o princípio da morte, mas Deus não criou o homem para isso. Deus não criou o homem para que o homem morresse. Deus criou o homem para que o homem, na verdade, quando você for ler o livro de Gênesis, eu até te recomendo, existia, cara, a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também existia a árvore da vida. Você sabia disso? Se você não sabia, eu quero que depois você dê uma olhada lá. Tanto que depois que o homem peca, Deus fala assim, olha, botar os anjos ali, no caminho que vão para a árvore da vida, para que o homem não viva eternamente. Então existe essa possibilidade da gente olhar coisas que são agradáveis e morte. E às vezes o que é bom para a gente pode até não parecer tão legal, pode até ser doloroso, pode até dar trabalho, cara, mas é vida. Sabe, se você acha que é entediante você assistir uma pregação, ou você começar a ler a Bíblia e de repente começar a dar sono, não, porque eu fico com sono e tal. Irmão, é isso que vai te dar vida. A nossa vida espiritual depende da nossa atitude. É interessante, eu já contei isso, né? Mas uma coisa que aconteceu aqui há uns tempos atrás, a gente estava aqui numa obra que teve aqui na igreja, estava eu e o pastor Luiz Fernando, né? A irmã veio trazer um café, ela falou assim, olha, gente, eu estou com uma dificuldade de dormir, dá 2, 3 horas da manhã, eu não consigo dormir e tal, eu quero dormir, mas não consigo. Aí o pastor Luiz Fernando falou assim, irmã, eu quero te dar um conselho para a irmã dormir. A senhora bota na pregação que a senhora vai dormir igualzinho a senhora dorme na hora do culto. O pior de tudo, irmão, é que ela falou assim, é verdade, pastor, obrigado pelo conselho. Cara, a gente está rindo, mas é uma realidade. Pode parecer trabalhoso, pode parecer que seja chato, irmão, mas não existe coisa melhor do que você conhecer a Deus de verdade, através da sua palavra, assistindo uma ministração que vai te edificar. Veja lá no nosso canal da igreja, tem várias mensagens lá, do pastor Luiz, minhas, cara, o pastor Hélio da Academia da Fé. Você vai ser edificado, meu irmão. Mas o principal cerne da questão é que o homem começou, na verdade, foi a mulher, mas eu estou falando o homem no sentido geral, porque eu não quero aqui culpar a mulher de nada, porque na verdade o homem e a mulher, foi Deus quem falou, não fui eu que falei, que os dois serão uma só carne, então por isso eu vou generalizar aqui. O homem, quando pecou, quando caiu, estava olhando para aquilo que agradava os seus olhos. E muitas vezes o que agrada os nossos olhos é o que nos leva para o buraco. Quando a gente sabe o que tem que fazer e a gente não faz. E aí o homem, ele comeu do fruto. Eva comeu do fruto, compartilhou com seu marido. E depois que Adão comeu do fruto, é que começou
as coisas a mudarem. Caíram dos seus olhos a escama e eles perceberam que estavam nus. E aí Deus, ao procurá-los, né, no jardim, eles estavam escondidos. É claro que Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas aí eles falaram com Deus: olha, estamos nus. E aí, irmãos, é assim que o pecado nos deixa diante de Deus. Sabe, enquanto Deus tem para você vestes brancas de santidade, o pecado nos deixa nu na frente de Deus. Então é uma questão de escolha. E aí, Romanos capítulo 3, versículo 23 vai nos dizer que pois todos os humanos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meu Deus. Na versão a nova versão transformada vai dizer: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e por causa do pecado agora, a gente perdeu o padrão. A gente tinha sido feito de uma forma para ser igual a Deus, mas agora o pecado deformou aquilo que Deus fez com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho. E agora a gente não tinha mais condições de alcançar o padrão da glória de Deus, cara. E aí, Deus, ele, para ajudar o homem, né, quando estava ali nu, a Bíblia vai dizer que Deus fez roupas de pele de animal para que eles pudessem se vestir. Então, nós já podemos ver aí o primeiro sacrifício em prol do pecado. Porque se ele fez uma roupa de peles de algum animal, é sinal de que algum animal morreu por causa do pecado do homem. E olha aí, então agora Deus dá uma sentença. Deus vai dizer que agora, olha, você vai ter que trabalhar. Aqui o teu trabalho no Éden era tranquilão. Você só cultivava, você colhia, depois você cultivava, você colhia. Agora, meu irmão, com o suor do teu rosto tu vai trabalhar. Então, naquela situação ali, eu fico tentando imaginar a situação de Adão, né, cara? Meu Deus, situação de trevas mesmo assim, horrível. Talvez tenha sido a mesma impressão que Jesus teve quando estava lá na cruz e ele clamava a Deus e, cara, agora o nosso pecado estava em cima de Jesus, o nosso pecado estava imputado em Jesus. E aí, ele já não tinha mais o mesmo acesso. Adão agora ia ter que ralar um pouquinho, né? Só que o amor de Deus, gente, e é sobre isso que nós estamos falando, a revelação do amor de Deus. Não era para que eu e você passássemos a vida toda sofrendo por causa de um pecado. Até porque, por causa do pecado de Adão, por causa dessa natureza, que era uma natureza de Deus, que agora se transformou numa natureza pecadora. Aleluia. Eu falei que hoje é dia de festa? É isso, hoje é dia de festa, irmão. Aleluia. Agora essa natureza pecadora quer nos tirar do foco. Porque se o homem foi criado para a glória de Deus, se o homem foi criado para que pudesse ali estar compartilhando as coisas com Deus, Deus é tão maravilhoso que Ele fez o homem para que ele pudesse compartilhar coisas. A ponto de todo dia, na parte da tarde, Deus ir e conversar com o homem. Mas aí, o homem quis se distanciar, mesmo que inconscientemente, mesmo sem saber que aquilo traria um distanciamento. Mas o problema foi a desobediência.
sabe? Mas Deus, Ele já tinha um plano para mim e para você. A Bíblia vai nos dizer, cara, que esse plano foi antes da criação do mundo. Porque Deus sabe de todas as coisas, irmão. Deus sabe o que nós vamos fazer amanhã. Deus sabe o que será do nosso futuro. Sabe, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós confiamos. Aleluia. E essa confiança que nos faz continuar. Aí, em dado momento, apareceram algumas pessoas para nos ensinar, né? Apareceu Enoque, que andava com Deus e aí Deus tomou para si. Apareceu Noé, que Deus olhou para a terra e falou assim, cara, esse pessoal aí não tem mais jeito não, cara. Só estou vendo um cara ali diferenciado, que é Noé. Noé, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, ó, tu vai montar um barco grande, você vai se salvar e tua família vai se salvar. E aí, por obediência, Noé conseguiu fazer aquele barco, botou os seus familiares dentro do barco e aí foi dizimada toda a humanidade. A partir dali, Deus fez um pacto com Noé, e esse pacto é um arco-íris, né, que na verdade é um símbolo da aliança de Deus com o homem, né, embora os homens aí fora estejam tomando posse do arco-íris, mas esse arco-íris é de Deus, aleluia, é o pacto de Deus. Toda vez que você vê um arco-íris no céu, você glorifica a Deus, porque é o pacto que Deus fez com o homem, amém? E aí, Noé deu continuidade, e a sua família, a sua prole, deu continuidade à raça humana. E aí vão aparecer alguns personagens, como Abraão, que era um homem que foi chamado amigo de Deus, que também nos ensinou, tanto com seus acertos como com seus erros, demonstrando a natureza humana que estava no homem. E depois aconteceram o nascimento dos patriarcas também, que Isaac e Jacó, até chegar a José, e os irmãos já sabem que José foi levado para o Egito, e lá no Egito tinha um propósito, no qual o povo ficou lá durante muito tempo, mas ficou livre da fome, e durante esse tempo que o povo ficou lá no Egito, em dado momento o povo acabou sendo escravo, e no meio dessa dificuldade em que o povo estava, nasceu Moisés. Quando Moisés nasce, ali também nasce um propósito de Deus para livrar o povo de Israel da morte, do sofrimento, porque o povo estava clamando. Mas só que, irmãos, em meio ao sofrimento, e isso aqui é importantíssimo você entender, em meio ao sofrimento o povo clamava, e a Bíblia vai nos dizer que quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia. O povo crescia. Quando o povo era oprimido, o povo estava crescendo, né? Então, a gente entende outra coisa, que Moisés, a partir de Moisés, começou também os sacrifícios e expiações através de animais, para pecados através de animais. Então, agora se eu quisesse me purificar de um pecado, através do meu pecado, até porque a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram, né, e foram destituídos da glória de Deus. Então, se todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, a Bíblia também vai nos falar que o pecado, ele nos afasta de Deus, mas aí por causa desse pecado e afastamento de Deus, a gente tinha uma opção. As pessoas tinham uma opção de ter que matar, de sacrificar um animal, para que aquele animal levasse a culpa dos pecados daquela pessoa. Então vamos lá. Agora, a pessoa pecou, então ela tinha que sacrificar um animal, que a morte daquele animal seria a minha morte. E isso foi acontecendo, mas só que aquilo se tornou de uma forma tão automática. As pessoas iam e sacrificavam animais, mas começavam a cair em pecados de novo e tal. Até que Deus anunciou através do profeta Isaías que uma coisa iria acontecer. Sabe? Ele vem falando por diversos profetas. Durante todo o Antigo Testamento você vai ver a Bíblia indicando, apontando para Jesus.
Mas só que o profeta Isaías foi mais enfático. Por isso que ele é considerado profeta messiânico. E aí, ele vem falando algo de um futuro que ainda estava longe de acontecer. Mas ele fala como se já tivesse acontecido. Em Isaías capítulo 9. Perdão, eu pulei aqui. Faltou aqui um versículo, né? Aqui, Davi, falando, né? A respeito de Deus. Esse Salmo 86 é um salmo de Davi, tá, meu irmão? Porque Davi também, conforme estava na sua natureza pecaminosa, ele ensinou muita coisa pra gente, irmãos. Como fazer, como proceder, sabe? Um homem segundo o coração de Deus e tal, mas ele também errou, ele também pecou. Mas mesmo ele pecando, ele escreveu esse salmo aqui, ó, no versículo 15 de Salmo 86, ele vai dizer, olha, mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em quê? Em amor e em fidelidade. Ou seja, o que ele promete, cara, ele cumpre. Além dele ser misericordioso e paciente, cara, ele espera que a gente se arrependa dos nossos pecados. Ele é rico em amor. E é sobre esse amor que nós estamos falando. E aí, Isaías vem falando para a gente no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, mas olha só, ele já estava declarando um negócio aqui no pretérito, já no passado, só que o negócio ainda ia acontecer anos depois. Cara, porque no mundo espiritual, irmãos, as coisas já aconteceram. Sabe, a gente não tem a nossa visão natural. A nossa visão natural é muito limitada, ela não consegue ver o mundo espiritual. A ponto de quando chegar lá no livro de Daniel, se eu não me engano, capítulo 10, cara, Daniel está esperando uma resposta, está orando, perseverando. E aí o anjo chega, se eu não me engano, 21 dias depois e fala com ele, olha, ô Daniel, olha, homem muito valoroso você é, cara. Você é um cara que, mesmo... Aqui as minhas palavras agora, tá, irmãos? Mesmo você esperando esse tempo todo, você continua perseverando em oração. Foi isso que ele quis dizer. Olha, homem valoroso, quero te dizer, ó, que a tua resposta já veio. A tua resposta no mundo espiritual já foi decretada. Sabe, eu só não tive a oportunidade de vir aqui te trazer essa resposta, porque eu fui impedido lá no mundo espiritual. Mas aí você vê, irmão, que o mundo espiritual não é na mesma sincronia do mundo natural. Sabe, o nosso cronos aqui, ele é tudo certinho, a gente tem hora para acordar, a gente tem hora para almoçar, a gente tem hora para dormir e tal, mas no mundo espiritual não acontece isso. No mundo espiritual já está tudo resolvido, e foi o que aconteceu aqui com Isaías. Isaías já estava falando sobre alguém que iria nascer, o próprio Deus que iria nascer e iria trazer a solução dos nossos problemas. Ele já traria a solução da natureza pecaminosa, porque ele venceu por nós. Olha aí, ó, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Aleluia! Ou seja, ele vem como rei, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Às vezes a gente faz a divisão ali, né? Maravilhoso Conselheiro e tal, mas não tem vírgula ali não. Então é Maravilhoso Conselheiro. Então, irmão, se você quer um conselho de alguém, cara, busque conselhos de Deus, cara. Na palavra dele é o melhor conselho que tem, é um maravilhoso conselheiro. Ele é um Deus forte, um Deus poderoso. Ele é o Pai da eternidade, um Pai eterno, e ele é o quê? O Príncipe da paz. Aleluia. Então a paz vem dele. Todo o princípio de paz vem dele. Aleluia. Mas como resolver ainda esse problema? Como o próprio Deus viria para a terra para poder resolver o problema? Né? Essa seria uma indagação muito grande. Só que lá em Isaías 53, você já leu várias vezes, e eu quero ler aqui rapidamente, para que a gente possa dar continuidade, a partir do versículo 2,
né? Porque no versículo 1 mesmo, vai dizer: quem deu crédito à nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, aleluia. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos, aleluia. Então você vê que, como eu falei a respeito do fruto que era bonito, né? Mas por dentro era morte. Cara, Jesus, ele não tinha nada atrativo visualmente falando. Não tinha nada que as pessoas desejassem, mas era a própria vida, aleluia. Meu Deus. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, ou seja, ele passou pelos mesmos problemas que nós. Como alguém de quem os homens escondiam o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos com estima. Certamente, e aqui é onde entra a obra salvadora e redentora, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava mais uma vez no pretérito, no passado, algo que ainda não tinha acontecido. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, e ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse não houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, e ele verá a sua prole, aleluia, diga: esse é meu caso. Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará o quê? Satisfeito. Aleluia. Pelo seu conhecimento do meu servo justo, e justificará a muitos, e levará a iniquidade deles, aleluia. E por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Portanto, ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meu Deus, era o meu e o teu caso. Era o meu e o teu caso. Ele, Jesus, ele foi prometido, era o plano de Deus para nos redimir do pecado. E sabe de uma coisa? Ele está disponível para você. Ele está disponível para todos aqueles que queiram a Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios 8:17, vai dizer que eu amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Então, ele já nos chamou. Agora nós devemos responder a esse chamado. Até porque, irmãos,
A condição que um homem vivia era uma condição de morte. Eu já falei aqui, natureza humana. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, olha só, é um dom gratuito. Não é pelo que eu faço, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu tento, não é porque eu pago alguma coisa para alguém, não é porque eu dou o dízimo, não, é gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo o nosso Senhor, em Cristo Jesus, é Jesus, cara. Não existe outra solução para o pecado, a solução para o pecado é Jesus. Sabe, o mundo não conhece, o mundo não sabe. Mas se o mundo soubesse que a solução do seu pecado é Jesus, se o mundo soubesse que a solução para a corrupção é Jesus, se o mundo soubesse que a solução para a fome é Jesus, a solução para brigas, conflitos, guerras é Jesus, o mundo seria diferente. Mas porque o mundo não o conhece, o mundo não tem a presença de Deus, não tem a presença de Jesus. Então o que aconteceu? Jesus, por intervenção divina, em dado momento, estava ali Maria, e ela teve um encontro com um anjo. E o anjo disse: olha, salve agraciada, o Senhor é contigo. Você é bendita, sabe, entre as mulheres. E olha, mais do que isso, bendito, cara, vai ser aquele que vai nascer de você. Cara, você foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E é interessante que ao mesmo tempo as coisas foram acontecendo. E aí a barriga começou a crescer, porque o Espírito Santo, o anjo veio falando: olha, descerá sobre você o Espírito Santo. Tem até um hino antigo, né, que eu gosto muito desse hino também. E o poder do Altíssimo, olha, quando o Espírito Santo descer sobre você, o poder do Altíssimo vai te envolver. Então agora, Maria estava gerando ali o próprio Deus. O próprio Deus, o próprio Pai, que nos amou, que nos criou, nos salvou, agora estava ali trazendo uma novidade, uma mudança de natureza através de Jesus. Sabe, irmão, é muito importante isso. É muito importante isso porque quando a gente entende a realidade, nossa realidade hoje em Cristo, a gente vê que realmente nós não poderíamos fazer nada. Mas a solução está aqui também, em João capítulo 1, versículo 12. Mas todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Vou fazer aqui uma ilustração, que eu vi o pastor Luiz fazendo essa ilustração há muitos anos atrás, já tem tempo. E eu creio que muitos ainda não viram essa ilustração. Queria chamar aqui meus voluntários, Gabriel e Gutierrez, por favor. Eles não sabem o que vai acontecer aqui não, tá, irmãos? Foram pegos de surpresa. Mas imagina, cara, Deus sentado no trono. Senta aqui no trono, Deus. Deus sentado no trono. Aí ele fala assim: cara, eu vou formar o homem. Vou formar o homem. E o homem vai ter a minha glória. O homem vai ser semelhante a mim. Aí Deus se levanta do trono e faz o homem. Aí o homem senta no trono. Aleluia. Só que aí o homem está ali andando com Deus e tal, e de repente o homem peca, o homem perde a glória de Deus. E aí, pode se levantar, homem. Aí, quando o homem perde a glória de Deus, Satanás assume o controle. Está repreendido em nome de Jesus. Mas aí, o que acontece? Qual foi a solução de Deus, cara?
A solução de Deus, trazer Jesus, cara. E aí Deus assume o trono novamente, no nosso lugar. E Satanás fica fora de jogada, cara. Mas aí o amor de Deus, e esse é o tema da nossa série. A revelação do amor de Deus. Deus te ama tanto, cara, que Deus resolveu levantar do trono para botar o homem novamente. Oh, Jesus. Aleluia. Essa aqui é apenas uma representação daquilo que Deus fez na tua vida. Podem ir, meus amigos, obrigado. Aleluia. Irmãos, tem como mensurar um amor desse? Não tem. Não tem como mensurar um amor desse. Ele te amou tanto, que Ele se fez homem. Tirou o capeta lá do lugar onde ele estava. A Bíblia vai dizer, cara, que as chaves da morte estavam agora com ele. Então agora a morte já não dependia mais do acaso ou do inferno. As chaves da vida e da morte estão nas mãos dele. E se de repente você que não conhece o Senhor Jesus, mas ouviu essa palavra hoje, e que você vive numa vida de pecado aí fora, você sabe que anda errado em alguma coisa, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus, Ele quer te colocar sentado em lugares celestiais. E aí, eu chego a essa conclusão. Pode subir o ministério de louvor. Que a revelação do amor de Deus está na sua personificação humana, na pessoa de Jesus, morrendo em nosso favor. Então a revelação do amor de Deus, preste atenção, a revelação do amor de Deus, na sua personificação humana, está na pessoa de Jesus, morrendo em nosso favor. Quer saber do amor de Deus? É Jesus vindo na terra, morrendo no meu e no teu lugar. Resumidamente é isso. Então, meu querido, queria que você ficasse de pé. Nós vamos louvar um hino agora. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você vai ter um tempo para que você possa pensar no quanto Deus te ama. Esse amor não pode ser escrito. Esse amor não pode ser contado nas novelas e nem no cinema. Esse amor é um amor, cara, que só Ele pode fazer por mim e por você. Ele te ama, Ele não quer que você vá para o inferno. O inferno, olha meu irmão, quero te dizer uma coisa, o inferno não foi feito para você. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. A terça parte lá que se revoltou, o inferno não foi feito para você. Agora, o inferno também vai receber aqueles que rejeitaram o amor de Jesus. Não rejeite o amor de Deus por você. Não rejeite Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cara, a gente só consegue ter acesso ao Pai por Ele. Foi Ele quem disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho para chegar até Deus se não for por Jesus. Então você tem um momento para você pensar: cara, eu quero receber Jesus. Eu preciso receber Jesus. Primeiro, porque eu me arrependo dos meus pecados. E esse é o foco principal, irmão. Não é só levantar a mão, não. É se arrepender mesmo dos pecados. E foi isso que João Batista veio dizendo. Olha, arrependam-se dos pecados de vocês e demonstrem frutos de arrependimento. Meu Deus. Cara, é um processo. Mas tudo depende de como eu vou agir. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia.
aos que receberam